Eu vou tentar ser mais econômico e não gastar os meus 7 minutos, os meus 10 minutos, aliás, mas eu queria apresentar aqui algumas preocupações que eu levei na reunião das comissões com relação ao decreto do governador. Primeiro, dizer que o Partido dos Trabalhadores é favorável ao decreto que estabelece calamidade, mas nós observamos basicamente 2 ou 3 questões que eu gostaria de retomar. A primeira delas, o decreto do governador deveria ser mais específico, principalmente no que diz respeito a recursos que serão gastos ao combate à Covid-19. Isso é fundamental, até porque nós vamos enfrentar ainda a parte mais difícil dessa pandemia. O Brasil ainda não atingiu o topo da montanha. E nós estamos vivendo num momento tão delicado, principalmente pelas contradições das informações, dos movimentos realizados pela Presidência da República e pelos governadores e prefeitos, o que é muito ruim nesse momento. Por isso, nós achávamos que era fundamental precisar que os recursos seriam gastos na questão do combate ao coronavírus, na mitigação aos problemas econômicos e, por fim, na criação de uma rede de proteção aos mais vulneráveis, aos que perderão seus empregos, aos que já não têm empregos, aos que são subempregados, aos que trabalham como Uber, aqueles que estão nos faróis, aqueles que o presidente está preocupado. É desses que nós estamos falando que o governador precisa incorporar no seu discurso. Por que eu digo isso? Primeiro, Folha de São Paulo ontem estampa uma manchete. Nas favelas, morador passa fome e começa a sair às ruas. Essa é uma manchete gravíssima, num momento delicadíssimo em que as pessoas começam a não ter mais comida em casa. A geladeira está vazia e as pessoas não sabem exatamente o que vão fazer, até porque o Senado ainda não aprovou o programa de renda mínima, mas o Estado precisa se antecipar. E aí, o governador ontem publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo com o seguinte título: Serenidade e equilíbrio para enfrentar a crise. É verdade, é preciso serenidade, equilíbrio para enfrentar a crise, mas é preciso mais do que isso. No artigo, o governador toca por 6 vezes nas questões econômicas e apenas uma na questão social, dizendo que vai dar R$ 55 para as 700 mil crianças da rede pública estadual. R$ 55. Eu fui fazer uma conta. E, ao mesmo tempo, diz que vai dar 500 mil aos empresários. Eu não sou contra ajudar empresário, acho que é preciso, mas é preciso ter garantias. Nós vamos ajudar o empresário, ele não pode demitir, e se ele puder, ele tem que manter mais empregados no seu ramo. Agora, 55 reais para 700 mil alunos representa, se a gente considerar 3 meses, 121 milhões contra 500 milhões. O governador precisa olhar para aqueles que mais precisam, como precisa olhar para os presidiários, para os moradores em situação de rua. Esse é o debate que eu propus na reunião das comissões, falei com o líder do governo, o deputado Carlão Pinatari, porque eu acho que nós daremos uma contribuição fundamental, principalmente para as pessoas que precisam ficar em casa, que não tem que fazer carreata, que não tem que sair, que tem que entender o momento que a gente está vivendo, para a gente não repetir a Itália, para a gente não repetir a Espanha, para a gente não repetir os Estados Unidos, que, aliás, o presidente agora, o presidente Trump, recua nas posições anteriores e deveria, quem sabe, orientar o seu pupilo para que também aqui a gente pudesse ter essa orientação contra qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de aglomeração. E eu queria terminar dizendo aqui, senhor presidente, 2 últimas coisas. Primeiro, as prefeituras, em especial a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado, precisam ter uma atenção especial a quem mora nas periferias da cidade. Porque lá as pessoas têm muitas dificuldades e elas não estão em casa, porque nem sempre elas têm uma casa. Elas estão nas ruas. E é preciso olhar com carinho isso, é preciso orientar, é preciso colocar assistência social, é preciso disponibilizar recursos
para os equipamentos de proteção individuais. Isso é fundamental para a saúde e para a assistência. E, por fim, não menos muito importante, senhor presidente, queria dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores quer discutir um programa, um plano, para ser apresentado como projeto de lei, mas também para discutir com o governador. E eu queria dizer, é possível usar recursos que estão parados, deputado Carlão Pignatari, nos fundos que existem no Estado. O fundo do Tribunal de Justiça tem quase 2 bilhões. E se considerarmos todos os outros fundos, excetuando saúde e educação, nós chegamos a 5 bilhões. Esses recursos poderiam ser imediatamente utilizados. Basta o governador mandar um projeto de lei dizendo: vamos mudar o uso dos fundos, para que a gente possa usar esses recursos para assistência, para o combate ao coronavírus, mas principalmente para conter aqueles que são os mais vulneráveis da sociedade, aqueles que estão desempregados, que são subempregados. Por isso, queria deixar aqui esse apelo, e que o governo do Estado, junto com a Assembleia, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, constituísse um comitê para dialogar permanentemente as ações que precisam ser feitas. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados.